no estúdio, os caras metem aqui, mano, moio hoje. Já veio todo mundo nervoso pro programa. Agora a pesquisa é essa. Se o Diniz da seleção é a escolha certa até a chegada do Carlo Ancelotti. E aí tá todo mundo respondendo. Ixi, eu quero agora que vocês se manifestem. E vou começar mostrando todo mundo. O nosso Capelani está por aqui. Chico Garcia, João Pedro Sgarbi, Denilson Show, Everton Guimarães, daqui a pouquinho. O Ronaldo Giovanelli tá de férias, então tá aproveitando a folga. Ulisses, eu não sei se ele vai aparecer ou não, não é? Não sei se convocaram no estilo seleção. Agora o assunto é Fernando Diniz e eu quero a opinião de vocês reta. E começo com o Capelanes. Foi uma boa solução da CBF? Uma boa escolha para quem? Respondendo já a enquete. Porque existem vários prismas em relação a isso. Vocês vão entender. É bom para a CBF, é bom para o Diniz, é bom para o Fluminense, é bom para quem essa situação? É bom para o torcedor? Para o Diniz é maravilhoso. Para o Diniz é fantástico. Vai trabalhar na seleção brasileira, que era um sonho de carreira dele, não trabalhou para chegar nesse patamar para comandar a seleção brasileira, por falta de experiência, por falta de títulos. Eu não faço parte da ala da imprensa que odeia o Diniz. Nem gosto, nem odeio. Eu acho que é um treinador que ele tem muito potencial para ser. Ainda não é. E está num cargo que não lhe compete hoje, não está à altura desse posto. Ponto. É a minha avaliação. É péssimo para o Fluminense. Péssimo para o Fluminense. Por que é péssimo? Porque o Fluminense vai ter um treinador que não estará mais 100% focado nas coisas do clube. Enquanto a janela de transferências está aberta e o Diniz poderia estar pensando junto com o seu staff, estava lá vestindo a camisa da seleção brasileira, dando entrevista, aquela coisa, você perde o foco naturalmente. Então eu penso o seguinte, treinador interino, treinador tampão, eu não gosto. Ainda mais quando ele está empregado em outro clube. Isso para mim é coisa de clube varziano. Não por parte do Fluminense, por parte da CBF que não tem credibilidade. Então é o seguinte, já que querem colocar o Diniz lá, deixem o Diniz trabalhar. E aí acreditem no trabalho dele. E aí eu jogo uma pergunta para quem está assistindo. Qual é a semelhança que o Diniz tem com o estilo do Ancelotti? Não há nada. Simplesmente a CBF jogou para a torcida, o Diniz, claro, caiu no colo dele, abraçou, e o Fluminense é o maior prejudicado dessa história, que é um grande circo na CBF mais uma vez. Chico Garcia. Tanta coisa nessa história, Renata, porque assim, eu tenho muitas perguntas. Eu pergunto como que o Diniz vai conseguir se dedicar para uma seleção que já começou, já deveria ter começado o seu ciclo de Copa do Mundo. Eu acho que a CBF ignora, ao dividir ou compartilhar o seu treinador, mesmo que interino, com outro clube, o que se tornou hoje o futebol. E aí me dá muita saudade do Tite. Porque muita gente critica o Tite pelas 2 eliminações em quartas de final. Só que o ciclo, nunca houve um ciclo como o do Tite. Em observação de jogador, em trabalho de segunda a sexta na CBF, em relatórios diários dos assistentes. Como é que o Diniz vai fazer isso? Ele vai trabalhar, ele vai se apresentar só na data FIFA, como se o trabalho de um técnico de seleção fosse só isso. E o restante? Eu tenho uma pergunta, ele vai reportar ao presidente da CBF ou ao Ancelotti? Não, o presidente da CBF. O Ancelotti nem chegou, nem assinou nada, Renato. O Ancelotti não existe ainda. O Edinaldo está falando no Ancelotti, mas não há nada que nos diga que o Ancelotti vai chegar aqui em 24. E aí talvez seja o melhor dos mundos, que o Diniz fique até a Copa do Mundo. E parabéns ao Diniz, ele merece estar lá, mas ele tinha que estar lá de outra maneira, não pela metade. Nós temos 2 técnicos e nenhum por inteiro. Sgarbi. Porra, nada tá bom pros meus amiguinhos aqui, né, gente? Calma, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que você é fã do trabalho do Diniz. Não, o Diniz eu sou fã, mas muito nós fã. adoramos o Diniz, quer dizer, eu, né? O que eu digo é assim, eu vou num lado completamente diferente do Chico. Pra mim, o ciclo pouco interessa. A Argentina, a gente vê, teve um ciclo bem razoável, completamente turbulento. Depois chega o Scaloni, foi vencer a Copa do Mundo. Mas aí você joga na aleatoriedade. Na aleatoriedade? Claro, você joga tipo assim, vamos chegar... Então vamos fazer o seguinte, vamos pra casa e contratamos o técnico só na apresentação, só na coletiva final, na convocação final. Pronto, se colocar o Capelanes, você não precisa do ciclo. Se colocar o Capelanes pra treinar a seleção brasileira, pra jogar contra a Bolívia, a seleção brasileira faz uns 3-0. Essa é a grande verdade. Não é mais isso, Sgarbi, vamos acordar. Não é mais assim, acabou esse tempo. Tá bom. Será uma Copa assim. com mais seleções para cada confederação, uma Copa com mais gente disputando. Sim. Eu tô curiosa em relação a isso também. O Brasil sempre é considerado favorito, mas o trabalho tá todo estranho. Não, isso sim, mas eu digo assim, o Ancelotti, que pra mim faz total sentido esperar um treinador como Ancelotti. O Ancelotti é um dos melhores treinadores da história do futebol mundial, fato.
Pra mim faz total sentido esperar ele. Ele vai ter 2 anos pra trabalhar. Enquanto isso, põe o Diniz até pra ele ganhar experiência lá, cara. Eu não vejo o menor problema quanto Você tá isso. se contradizendo. Até, não tô. Deixa eu falar. Não, até tudo porque bem, pode em falar, relação só que é um ao ciclo- debate, você está se contradizendo. Tá Tudo bom. bem, é só um ponto, mas pode terminar, Tá depois bom. eu explico por Em quê. relação ao ciclo, a seleção brasileira sobra no ciclo e o que importa realmente é quando tá chegando lá perto da Copa, no meu ponto de vista. Rê. Então, mas a contradição vai aí. E aí que seria com o Ancelotti. Por enquanto, eu ouvi hoje o presidente Mário Bittencourt dizendo o seguinte, o presidente da CBF falou que o Ancelotti está apalavrado. Isso me preocupou. Muito. Muito. Exatamente. Porque imagina se o Real Madrid, que está contratando bem, está mudando seu elenco, faz uma temporada espetacular. Será que ele vai abandonar, vai dizer, chega disso aqui, não quero Sabe o que eu acho que vai mais, vou acontecer, Leirão? embora? Eu acho que o Diniz vai ficar até a Copa. Seria o ideal. Mas aí, por que já não anuncia total? Exato. Por que já não Eu usa acho. transparência? A CBF, ela não tem que jogar só pro torcedor, ela tem que jogar para conseguir resultados, para formar um time, para começar a ter uma base interessante para uma Copa do Mundo que a gente não vence eu sei. desde 2002. Só que Sei o técnico vai estar difícil, né? preocupado Eu sei que com o Fluminense. Sei que é difícil acontecer O isso, dia a mas dia. eu acho que ele vai até a Copa. Eu acho que... Mas como é que pra ele vai mim- pra dividir? mim Eu acho que o diferente. trabalho dele na seleção vai ser bom, porque ele vai ter uma qualidade... Então ele vai cair do Fluminense. Material humano ali... eu acho que esse Porque o Fluminense tem acho que esse necessidades vai ser o também. cenário. Mas a questão do Minha Flu, pra opinião, mim... o cenário vai ser esse. O Remy Ele Pirão. não vai continuar no Fluminense, Eu o também trabalho acho que dele não. vai ser vistoso na Eu também acho seleção. que não. Pode ser. E ele fica na Tomara. seleção O brasileira. apalavrado me preocupa também, e pra mim o Edinaldo, a jogada dele é essa. Ele tá contando com o Ancelotti que está apalavrado. Caso não aconteça, o que eu acho improvável, até porque, pô, se eles estão contando tanto com isso, deve ter algo assim, realmente, que o Ancelotti falou, eu vou, aí o Diniz vai continuar, porque com certeza, ainda mais aqui na Sul-Americana, no continente sul-americano, ele vai estar fazendo um excelente trabalho. Mas está preocupado com isso? Você o quê? está preocupado com essa questão de estar palavrado ou não? Eu não. Não está preocupado? Não, eu acho porque que quando a você fala palavra que é o uma ciclo, questão o ciclo preocupante. de Copa não importa, então você está se contradizendo a partir do momento que você pede Claro que- planejamento e Cara. profissionalismo no futebol brasileiro. E aí, se não vale nada os 3, 4 anos de preparação Eu para a não Copa falei do Mundo, que então não vale, larga. eu não falei Ué, que não você falou vale. que não vale Eu não nada. falei que não vale, tá Então bom. tem que ter minimamente um planejamento por parte da CBF. Se for para esperar o Ancelotti, aqui está um cara favorável a isso. Mas não para tirar um treinador, entre aspas, de um time que está passando por uma crise, como o Fluminense, e que o treinador não vai estar 100% focado no clube. É só isso. Opa! Tem os dois lados da moeda, não é? Porque ontem a palavra que eu mais, nem a palavra, a expressão mais falada foi conflito de interesse. Como é que ele vai convocar alguém no Fluminense? Como é que ele convoca rivais? Como é que na data FIFA ele vai estar preocupado com a seleção e o Fluminense não vai treinar, vai ficar à deriva? Essas questões foram feitas e são pertinentes. E agora é a hora de discutir tudo isso, Everton. Boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Parabéns, receba todo o meu Obrigada. amor, lealdade e gratidão. Parabéns, muita saúde, muita paz para você, que você merece tudo de melhor que a vida puder te proporcionar. Conflito de interesses, ontem, inclusive, eu até escrevi sobre isso no Twitter. Por que eu acho que há um conflito de interesses, Renata? Vamos imaginar uma situação aqui. Como é que foi esse acordo entre o Edinaldo e o Mário Bittencourt? É a primeira dúvida que eu tenho. Como é que foi esse acordo? Combinaram o quê? Outra coisa, a partir do momento que o Diniz passa a ser uma figura ligada à CBF, ele torna-se colega de trabalho, por exemplo, do CNM. Como é que vai ser o trato do CNM com o Diniz? O que o CNM vai orientar os árbitros quando os árbitros estiverem apitando jogos do Fluminense? Ah, Everton, você está insinuando? Não, estou perguntando. Outra coisa, vamos imaginar, e até citado por você agora, uma situação de uma convocação antes de um jogo importante, antes de uma rodada importante. Ah, mas a data FIFA, estou falando antes. E aí ele leva um jogador do rival, e aí tira a força do rival, e aí ele leva um jogador do Fluminense que ele conhece bem, que ele treina, que ele confia, que ele acredita, mas aqui fora pouca gente concordaria, aí ele convoca. Então, fica uma situação muito complicada, Renato. Eu sou apaixonado com o Fernando Diniz. Tem postagens minhas de 2015 elogiando o Diniz. Acho o Diniz um baita treinador e acho até que teria que ganhar mais para justificar o bom trabalho que ele faz. Melhorou em vestiário, jogadores comentam que ele melhorou muito no trato com o vestiário, mas o conflito é quando ele divide e ele torna-se colega de gente da CBF, aí vem as convocações, aí os questionamentos vão aparecer e a vida dele vai virar um inferno enquanto ele for da seleção e do Flu. Eu acho que um ou outro, se querem o Diniz na seleção, acho um baita nome.
mas ele precisaria sair do Fluminense. Não é possível que o próprio Mário Bittencourt não enxergou isso. Eu acredito que o torcedor do Fluminense, equilibrado, sabe que isso é um grande problema, Rê. Que coisa, hein? Tá todo mundo meio cabreira, todo mundo meio querendo entender o futuro imediato, a situação de Diniz, Fluminense, CBF, como que ele vai administrar tudo isso, enfim, é uma incógnita enquanto. O sorteio define confrontos das oitavas da Libertadores, veja jogos. Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores e o chaveamento até a final. Racing Arg X Atlético Nacional Co. Boca Juniors X Nacional Uru. Independiente Del Valle EQU X Deportivo Pereira Co. Palmeiras X Atlético Minas Gerais. Atlético PR X Bolívar Ball. Internacional X River Plate Arg. Fluminense X Argentinos Júniors Arg. Olímpia Par X Flamengo.